Muito boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso pequeno, modesto, mas significativo momento e espaço. Construir no meio desse caos, no meio dessa violência, desse aparente caos, no meio dessa real violência em que transformamos a vida. Aparente caos, porque há uma ordem subjacente à bagunça. Verdadeira violência, porque há uma agressividade mesmo por trás dos nossos gestos corteses, das nossas religiões pretensamente elevadas, das nossas aparentes boas intenções. Perceber isso é fundamental. Para valorizarmos espaços como esse, precisamos de mais de canais de abastecimento espiritual, de limpeza energética e de abastecimento espiritual. Como um viajante que precisa prever a necessidade de reabastecer, nós também corremos o risco de ficar no meio do caminho se não soubermos, se não planejarmos o nosso reabastecimento. E, como todo bem vem de Deus, estamos falando para muito além de postos de gasolina, mas de conexões. Exercitemos agora aqui, uns com os outros, nós com o alto, essas melhores conexões, para aprendermos a melhorar a nossa vibração, a perceber a nossa vibração quando estiver baixa e a melhorar nossa vibração para melhor nos abastecermos, nos nutrirmos junto ao alto, junto à luz, junto ao melhor do mundo espiritual. Ter essa capacidade é o que vai determinar nossa melhor evolução. Então que esse nosso momento seja para todos nós uma academia, um exercício, uma ginástica, uma capacitação para que nos momentos mais importantes, mais definitivos, nós, de posse dessa habilidade de perceber e nos elevar, de vigiar e orar, na receita fabulosa de Jesus, possamos não nos entregar, não afundar nos nossos piores lados, não afundar nas nossas sombras, mas nos elevar nas nossas luzes. Como na fabulosa imagem deixada pela antiguidade, pelos sábios da antiguidade, nas esfinges, somos seres meio animais, meio humanos, e também na outra preciosa imagem legada pelos índios, somos seres que têm animais agressivos e pacíficos, desobedientes e obedientes, e o nosso lado, o nosso animal que prevalecerá, será indubitavelmente aquele que nós alimentarmos.
Então precisamos perceber que temos essa dubiedade, que temos essa polaridade dentro de nós, e de posse dessa consciência, precisamos nutrir, alimentar, desenvolver, potencializar o nosso melhor lado. E é isso que nos exercitamos aqui, e precisamos, além daqui, nos exercitar em outros momentos de conexão com a natureza, de conexão com boa arte. Além das orações, meditações, banhos de ervas, absolutamente tudo que nos limpar e nos bem sintonizar deve ser usado. Precisamos ter um arsenal. Hoje, vamos falar especialmente em duas dessas ferramentas, que é a arte e a natureza. Vamos lá? Muito bem, questões número 251 e 252 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Fabuloso livro de perguntas e respostas, uma longa entrevista que um espírito lúcido como Kardec faz para espíritos elevados, como da egrégora do Espírito da Verdade, obtendo respostas maravilhosas, nutritivas para todos nós. Vamos lá? A primeira pergunta, 251, é exatamente: os espíritos são sensíveis à música? Quer aqui Kardec saber se nós, depois que deixamos o corpo, através do fenômeno morte, se os nossos espíritos, portanto, sem o corpo, são sensíveis à música. Vejamos a resposta dos amigos espirituais. Contra-perguntam os espíritos a Kardec, dizendo assim: quer se referir à música dos homens? O que ela representa perante a música celeste, cuja harmonia nada na terra pode dar uma ideia? Uma está para a outra como o canto do selvagem está para uma melodia suave. Mesmo assim, os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a música da terra, porque ainda não é possível a eles compreender outra mais sublime. A música para os espíritos tem encantos infinitos, devido ao alto grau de desenvolvimento de suas qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e suave a imaginação espiritual pode conceber. Maravilha, não é? Outro dia tive contato, através de uma poderosa médium da Terra, de um depoimento muito interessante de um mestre da música muito venerado nos campos afetos à música clássica. Era o espírito de Handel, autor da famosa Aleluia, Aleluia de Handel, venerada, considerada nos melhores círculos da música sublime na Terra. Pois esse espírito de Handel lhe foi dada a oportunidade de ir a um planeta elevado, um planeta sublimado, aqui mesmo do sistema solar.
E lhe foi dada essa oportunidade exatamente para assistir a um concerto de música. Conta Handel que era uma música tão sublime, algo tão elevado, que serviu para ele como uma espécie de hora da verdade. Porque Handel, para a média dos espíritos humanos, não apenas é um compositor muito considerado, mas é um espírito relativamente elevado. Relativamente a nós outros, aos seres comuns. Relativamente, mas significativamente elevado. E ali, ouvindo a sublimidade daquela execução, daquela música, Handel fez emergir, sentiu emergir dentro de si um certo inconformismo. Algo como: por que eu não fui capaz de compor uma música tão linda? Sentiu Handel uma certa inveja. E a grandeza desse espírito se mostra exatamente por esse relato. Antimisticismo, antimitificador, anti-idolatria. Como Chico Xavier foi capaz de fazer muitas piadas sobre si mesmo, explicitando as suas fragilidades, as suas incompletudes, o espírito de Handel também mostrou a sua envergadura, a sua elevação, por contar essa história, dando o nome para esse inconformismo de inveja. Handel teve inveja daquela música. E naquele momento, numa execução à qual compareciam alguns milhares de espíritos daquele planeta mais elevado, o seu sentimento ficou explícito, ficou evidenciado para todos aqueles circundantes como uma nota desarmônica, como uma energia estranha àquele ambiente, de forma que a sua presença foi notada por muitos ali. Algo como quando nós estamos numa apresentação teatral, musical, e alguém faz um barulho, um comentário alto, alguém liga o celular e o barulho do aparelho perturba aquele ambiente. Handel também perturbou aquele ambiente com o seu sentimento menos nobre e foi notado por todos como alguém com aparelho ou alguém que faça um comentário alto seria notado numa apresentação teatral, musical, de música clássica, aqui na Terra. Conta o espírito que ficou tão envergonhado que pediu para retornar logo à Terra, por aquela experiência que evidenciou o quanto ele ainda precisa evoluir em certos aspectos da sua alma. A passagem
é ótima para nos ensinar humildade, para nos ensinar a relatividade da evolução de cada um. Aquele que é elevado para a Terra, para outros planetas será atrasado. Mas também para nos ensinar da importância da música para a elevação dos seres. Porque aquela música que para amplas parcelas da humanidade não é considerada, não é bem avaliada, não é cultuada como o grande meio de sublimação que ela verdadeiramente é. Inclusive porque sua letra exalta o mestre dos mestres, o rei dos reis e grande Senhor, Jesus. Essa música é uma ferramenta fundamental que o alto nos trouxe, não para nos violentar com uma vibração que não saberíamos apreciar, mas para nos elevar dentro da nossa faixa de entendimento, nos transportar a lugares mais sublimes, porque é isso que a música faz. Não é uma história saborosa? Aí concebe-se aquilo que os espíritos responderam aqui na 251, dizendo que eles se referiam à música celeste, que é tudo o que de mais belo e suave a imaginação espiritual pode conceber. Talvez essa música de que os espíritos falam nessa resposta ainda fosse superior àquela ouvida por Handel no planeta mais evoluído. Da mesma forma que os desafios na educação infantil são muito diferentes dos desafios no ensino fundamental, que serão simplórios perto dos desafios do ensino médio, e muito rudes perante as complexidades do ensino superior e da pós-graduação, a arte também é assim. Como instrumento de sublimação espiritual e até de cura, por mobilizar no executor e no receptor, no terapeuta e no doente, harmonias, mobilizar potenciais sublimes que todos nós trazemos dentro de nós. Assim acontecerá dentro de cada ambiente, num planeta mais primitivo que a Terra. A música, que aqui consideramos apenas mediana, lá seria considerada elevadíssima, de elite. Não é interessante isso? Questão número 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Abre-se aqui um outro portal. As belezas da natureza. E a resposta é sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as capacidades que tenham para apreciá-las e compreendê-las. Nas respostas anteriores já tínhamos visto que os próprios sentidos acompanham a evolução dos espíritos.
Então, tanto da música quanto em relação à natureza, às vezes faltam sentidos para os espíritos mais primitivos para bem apreciar certas naturezas, certas belezas naturais, assim como certas músicas mais elevadas. Então os espíritos são sensíveis a essa beleza de acordo com as capacidades que tenham para apreciá-las e compreendê-las. É comum nós percebermos que os espíritos aqui da Terra mesmo precisam ser educados para saber compreender, para poder compreender as músicas mais elevadas. Relativamente mais elevadas para o nosso nível. Mesmo assim, espíritos que não se acostumaram a essa música relativamente mais elevada, precisam ser educados, precisam ser ensinados a apreciar, a aprender, a saborear essa música mais elevada. E assim, todos nós precisaremos desenvolver certos sentidos mais apurados, mais sublimados, clarividência, clareaudiência, o olfato, o tato espiritualizados para apreciar melhor as dimensões mais etéreas, mais sublimadas da natureza, assim como a arte mais sublimada. E continuam os espíritos na resposta a 252, quando Kardec perguntou se os espíritos são sensíveis às belezas da natureza. Dizem os espíritos em sua resposta: as belezas da natureza dos diversos mundos são tão diferentes que estamos longe de conhecê-las na sua totalidade. De novo, essa relatividade é tão bonita, porque esses espíritos que para nós funcionam como altos instrutores, revelam-se com sua humildade em sua elevação relativa, declarando que estão longe de conhecer as belezas da natureza dos diversos mundos em sua totalidade. E continuam: os espíritos elevados percebem as belezas do conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, a beleza dos detalhes. As belezas dos detalhes. Fundamental que entendamos, então, o poder nutritivo, curativo, o poder devocional, já que o contato com a natureza sublimado, o contato com artes elevadas, são uma espécie de oração. Tomemos então a fabulosa de Jesus: vigiai e orai para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, como um alerta para que todos nós, além de pensar, sentir, falar e agir, tenhamos uma capacidade de nos observar, de nos analisar a todo momento. Vigiemos com carinho, mas com atenção. Observemo-nos o tempo todo e a cada vez que tivermos a certeza de que a nossa vibração cai por um sentimento menos elevado, por um pensamento menos elevado, por palavras menos harmônicas, por ações, por assim dizer, violentas, percebamos e elevemos a nossa vibração, inclusive incorporando
pelo menos semanalmente, mas talvez diariamente, a capacidade de bem conectarmos-nos com a natureza e de bem conectarmos-nos com a arte. Cantando, dançando, tendo nos nossos celulares músicas, quadros, a melhor arte possível, aquela que mais toca e eleva o nosso coração. Assim como tenhamos também filmes com animais, cachorrinhos e gatinhos brincando, com crianças se expressando, porque a criança é uma força da natureza, é uma arte também. Tenhamos tudo isso ao nosso alcance para que possamos, assim que percebermos o rebaixamento da nossa vibração, ter elementos, ter remédios, ter ferramentas de elevação. Porque tudo isso é oração. Natureza é oração, arte é oração, meditação. Tudo isso que eleva a nossa vibração funciona preciosamente para todos nós, que em tantos momentos vemos cair nossa sintonia e, em decorrência de uma má sintonia, vemos aumentarem nossas desarmonias, nossas doenças, inclusive nossas violências. Muito bom estarmos juntos, muito bom conhecermos e nos estimularmos a esse orai e vigiai. Hoje, saudemos então uns aos outros. Luciano Nunes, Osório Simões, muito boa noite. Lucila Guimarães, dizendo que ela tinha pedido um contato com uma instituição da Holanda e eles enviaram contato com o Conselho Espírita Holandês para saber se tem um grupo de estudos aqui na minha cidade. Muita gratidão, ela expressa, muita gratidão nós expressamos, assim como trabalhadores desempregados saúdam oportunidades de emprego, nós também, que temos estado desempregados, sem serviço, sem nos abrirmos ao serviço que a vida oferece a muitas vidas, saudamos a oportunidade dada pela amiga de sermos úteis. Muito bom. Sérgio Marques, muito boa noite. Domingos Natalo Filho, ótima noite. Adelaide Dias, André Salvatore. Precioso esse nosso momento, esse nosso instrumento. Saudamos todos os amigos e estimulamos, como sempre, a multiplicarem essa live e outras, sempre que perceberem que pode ser útil, que pode ser prático, que pode ajudar seus amigos, seus parentes, seus conhecidos nas redes sociais, no Face e em outras redes sociais, a terem condições de enfrentar os grandes desafios dessa transição planetária. Temos certeza que essa capacidade de orar, de elevar a vibração, é extremamente importante. Se você entender como nós que esse alerta pode ser útil, compartilhe, multiplique. É o milagre da multiplicação da luz, do pão, que, inspirados em Jesus, podemos e devemos fazer o tempo todo. Muita paz e muito bem para todos os amigos e até amanhã, onde continuaremos essa questão da sensibilidade dos espíritos para nos conhecer a partir do ponto de vista da perda do corpo. Quem seremos nós na pátria da verdade? Muita paz e muito bem. Até amanhã, um prazer
aprendermos juntos.